Olá, eu sou o Maicon, técnico da Agroflux. Hoje eu vou estar passando para vocês a utilização do FluxSim. A gente vai começar com a montagem do equipamento, tá? Primeiramente, o equipamento ele vem basicamente um FluxSim, tá? Um kit balança para a gente estar efetuando a calibração do mesmo, das pontas de prova. Eu venho com uma mangueira de coleta, tá? A mangueira maior, ela vai na bitola maior do equipamento, na entrada WIN. A mangueira menor, ela vai no volt de saída, tá? Bem didático. A ponta de prova, basicamente a gente vai usar a ponta amarela, tá? Essa ponta aqui, ela abrange 90% dos bicos de mercado, então ela vai ser a mais utilizável aqui para qualquer modelo de pontas. Após a montagem, a gente vai partir para 3 princípios básicos, qual que são? O primeiro vai ser o cadastro da ponta no celular, o segundo vai ser a calibração dessa ponta para o equipamento e o terceiro a coleta. Vamos dar início ao passo 1, onde a gente vai fazer o cadastro da ponta no aplicativo do celular. Primeiro passo, a gente vai identificar qual o modelo de ponta que a gente quer fazer a aferição lá no pulverizador. No meu caso, eu estou usando um simulador com uma ponta ST02. Esse modelo de ponta eu vou estar procurando no meu catálogo de pontas através do celular, do aplicativo FluxSim, e vou estar fazendo o cadastro do mesmo para assim fazer a calibração desta ponta. Após a gente identificar qual o modelo de ponta no pulverizador que a gente vai fazer a calibração, a aferição do mesmo, a gente vai, através do aplicativo FluxSim, iniciar uma nova coleta, tá? Vamos estar inserindo no primeiro campo o modelo do pulverizador ou a frota, caso na propriedade tenha mais de um equipamento, né? Aqui eu vou estar apanhando aqui demonstração, demo. A vazão nominal seria a vazão que o fabricante estipula para essa ponta, uma determinada vazão, tá? A gente trabalha basicamente sobre a tabela ISO, né? E a fabricante trabalha sobre a sua determinada pressão de fábrica. Então, a vazão nominal, ela seria baseada em cima da vazão nominal desta ponta, tá? Que a fabricante estipula para ela. A gente recomenda, como Agroflux e técnicos, 5%, tá? Em pontas novas ou 10% em pontas usadas na vazão nominal. Eu vou estar trabalhando com 5% aqui, que eu estou com uma ponta nova no simulador. E vou estar trabalhando na vazão média com 5% também, beleza? A vazão média, ambas para nova ou usadas, a gente trabalha com 5%. A vazão nominal, ela é estipulada em cima da vazão da ponta, e a vazão média é o que eu estou coletando lá com o meu FluxSim, o que está saindo na ponta, seria a vazão real desta ponta, né? Eu vou iniciar, próximo. Agora eu vou catálogo de pontas no aplicativo, a gente abrange hoje quase todas as marcas que tem no mercado de vendas. Eu vou buscar a marca, tá, desta ponta. Eu identifiquei que a minha ponta é uma Magnojet ST02, vou estar inserindo a fabricante, Magnojet. Vou estar inserindo o modelo da ponta, uma ST02, a minha ponta, ST02, amarelo. Vou inserir a mesma. Aqui eu vou inserir a pressão de trabalho, tá? Qual que é a pressão de trabalho? É o que tem lá na barra da máquina, uma pressão. Ou eu vou estar tirando essa pressão do manômetro da máquina ou do monitor da mesma. A gente recomenda, junto com o kit FluxSim, você está adquirindo um manômetro de barra. Esse manômetro de barra, ele é de fácil instalação, vai no bico com engate rápido. A gente vai estar colocando a máquina em modo simulação ou modo manual para estar fazendo a coleta. E eu vou estar tirando a pressão desse manômetro para estar inserindo aqui no meu catálogo aqui da coleta, beleza? Eu não vou inserir ele aqui porque eu já tenho um manômetro perto, eu estou com um simulador e eu não tenho margem de erros, tá? Mas no pulverizador a gente sempre recomenda você estar utilizando um manômetro de barra, tá? Esse manômetro de barra ele sempre vai no último bico da barra, tá? Eu procuro a extremidade maior da barra para estar utilizando ele. Lá eu tenho a minha pressão real do barramento da barra, tá? Então eu vou trabalhar com essa pressão do manômetro, tá? É muito importante a gente estar adquirindo ele, porque através dele eu sei se não tem uma obstrução ou alguma coisa similar no meu barramento da minha máquina. A partir desse princípio que eu tirei a pressão, tá? Dela, eu vou estar ligando aqui meu simulador. Vou estar estipulando uma pressão de trabalho para mim.
Eu estou trabalhando com 3 bar aqui cravado. Eu vou estar inserindo 3 bar de pressão no manômetro. Não necessariamente precisa ser em bar, pode ser em KPA, PSI, conforme for a solicitação da demanda do bico ali. Esta ponta, ela me dominou para mim que a 3 bar eu tenho que ter uma vazão de 0,81. A partir desse princípio agora, eu vou estar fazendo a calibração desta ponta aqui do meu fluxinho para estar efetuando a coleta. Vou utilizar o valor na coleta. Vai me passar para um terceiro campo aqui de dados opcionais. O que seriam esses dados opcionais aqui no momento? Esses dados opcionais, eles seriam nada que informações da máquina para mim estar fazendo comparações, tá? Eu vou estar inserindo um ou outro. Aqui eu tenho no primeiro campo litros por minuto da barra, tá? Isso aqui está marcando lá no pulverizador que eu tenho fluxômetro ou um controlador de vazão. A própria tela vai me dar a vazão em litros por minuto total do barramento. Então eu vou estar inserindo nesse primeiro campo aqui. Se eu não tiver essa informação, for uma máquina de arrasto, ou não conseguir achar essa informação, eu posso estar inserindo o espaçamento, tá, das pontas, posso estar inserindo a medida de velocidade, que seria em metros por segundo ou quilômetros por hora, vou estar inserindo a quilômetros por hora aqui, vou estar simulando uma velocidade de 10 por hora aqui, e estar inserindo uma taxa de aplicação, exemplo 85 litros por hectare aqui, beleza? A partir desse princípio aqui eu trabalho com um ou outro, tá, necessariamente. Aqui eu vou estar ponhando a taxa 85. Posso dar início para o próximo, tá? Espaçamento da barra de 50 centímetros. Ele me dá já uma prova real aqui para mim estar verificando se meus dados estão corretos no celular. Eu verifiquei se esses dados estão corretos, eu vou dar um prosseguir. A partir desse momento, eu vou partir para a calibragem do meu equipamento, tá? O que é a calibragem desse equipamento? Ele vai estabilizar a vazão ali com a ponta para mim estar fazendo a coleta das demais pontas. Eu vou usar aqui uma nova calibragem, né? Ou a calibragem por balança, tá? E vou estar coletando o tempo que for necessário aqui para mim estar fazendo uma calibração, beleza? Para iniciar a calibração, ele vai aparecer um cronômetro no celular, tá? Esse cronômetro no celular, eu tenho que dar início nele juntamente com a coleta, tá? No meu recipiente aí. Então eu vou estar inserindo o caneco e iniciando o cronômetro ao mesmo tempo. Tem que ser sincronicamente aqui para dar certa vazão. A gente recomenda vocês a coletarem o máximo de calda aqui de líquido possível, tá? De volume em líquido possível aqui, para estar fazendo uma calibração mais correta e melhor da ponta aqui. Então eu vou esperar um tempo aqui, vou coletar cerca de 1 litro aqui mais ou menos, tá? Lembrando que quando eu for tirar o caneco, eu também tenho que parar o cronômetro simultaneamente aqui. Após eu ter feito essa coleta e desligado simultaneamente, tá? Eu vou fazer a pesagem desse líquido que eu tirei. Junto com o fluxinho você recebe uma balança de precisão, tá? Sempre verificar se essa balança está pesando em gramas, tá? Ela pesa em outras unidades de volume. Vou fazer a pesagem desse recipiente, tá? Vou pegar a quantidade que deu aqui no meu recipiente, 97, no meu caso aqui deu 997 gramas. Vou estar esvaziando e vou estar efetuando a tara desse equipamento, desse frasco que eu tirei agora. Vou efetuar uma nova pesagem, tá? Vou estar inserindo na tara. Vou iniciar o próximo. A partir desse momento ele pede para fazer a ativação com o equipamento, tá?
Lembrando que o equipamento ele só conecta via Bluetooth quando ele vai fazer uma coleta, tá? Não necessariamente ele fica aparelhado. Então eu vou ativar. Está fazendo a ativação. Já está conectado. A partir desse momento agora eu vou fazer uma coleta para estar fazendo a aferição do meu equipamento. Sempre buscar a mesma ponta, tá? Que eu fiz a coleta com o meu vasilhame. Sempre procurar visualmente a ponta que tem a melhor vazão. Vou iniciar a coleta. Iniciamos a coleta no equipamento. Ele leva 5 segundos para fazer a aferição numa ponta. Lembrando que essa primeira informação que ele dá no meu FluxSim não é a vazão da ponta, tá? Essa vazão aqui é uma vazão de calibração, tá? A partir desse momento agora eu vou lá para o celular e vou finalizar. E ele já está apto a fazer as minhas coletas, tá? Ele já me dá a ponta 1. Lembrando que a gente sempre tem que buscar a coleta no pulverizador sempre da esquerda para a direita, tá? No mesmo sentido. Ele já me dá a ponta 1 no equipamento e eu vou iniciar a coleta dele. Ele estabiliza, tá? Sempre com o estabilizador ligado. Vou iniciar a coleta. ,83 essa ponta, ele já me deu o erro de pressão, subiu um pouquinho meu manômetro ali, mas está dentro do meu margem de erro lá de 5% que eu coloquei. Inicio a segunda coleta. Lembrando que ele tem estabilizador, se eu tirar ou tiver um vazamento ele vai parar a coleta. Assim que estabiliza o fluxo ele inicia a coleta novamente. ,77 e assim eu vou indo para as demais pontas. Feito isso no pulverizador, não importa a quantidade de pontas que eu tiver, ele vai fazer a contagem automática dessas pontas do pulverizador. A partir do momento que eu fiz todas as coletas nele, eu vou lá em finalizar no meu celular. Eu fiz todas as coletas, agora eu venho em finalizar no meu celular. Ele vai me perguntar a informação se eu quero finalizar a coleta, vou dar o OK. A partir do momento que eu finalizei a coleta, né, eu fiz aqui 3 pontas no simulador, ele já me dá uns dados offline, que esses dados ainda não subiu para o Dataflux, tá? O que é o Dataflux? Dataflux é a nossa plataforma de gerenciamento, tá? Essa plataforma de gerenciamento eu tenho acesso a ela a qualquer lugar do Brasil que eu tiver, tendo acesso à internet. Eu posso estar verificando a situação de coletas desse pulverizador, tá? E estar acompanhando a sua calibragem ali, basicamente em tempo real ali a partir do momento que ela me sobe para a rede. Mas aqui basicamente eu tenho o básico, tá? É um relatório offline. Ele vai me dar o modelo do pulverizador, quantidade de pontas coletadas, o percentual de erro da vazão estimada e o que seria a vazão nominal, o percentual de erro da vazão média, a vazão estimada em litros por minuto, tá? Que é a vazão nominal dessa ponta, a 3 bar de 0,81, o espaçamento entre as pontas aqui que eu inseri, ou se você não tivesse inserido lá no campo, ele não iria aparecer aqui, tá? O modelo da ponta, a menor vazão lida que eu tive nessa barra foi de 0,77, a maior vazão lida em litros por minuto de 0,85 e a taxa de aplicação informada que eu tinha informado lá embaixo, que era de 98, beleza? Eu tenho uma porcentagem de erro na minha taxa de aplicação de 1%. Eu tenho outros parâmetros aqui nele.
Neste campo aqui, informações do produtor, eu posso estar apanhando o nome do produtor, tá? Ou da propriedade, agrofluxo, propriedade aqui dele, a localidade. Ou se tiver um operador na fazenda, vamos estar apanhando o nome do operador nesse maquinário também. Vou em salvar. Em observações em imagens, eu também consigo buscar e adicionar imagens e colocar uma observação. Um exemplo aqui, eu vou pôr a demo. Ou adicionar imagens aqui, buscar da galeria. Beleza? Consigo editar a cidade, tá? Que eu estou fazendo essa coleta, como a gente está aqui na base da Agroflux, Campo Mourão, me apareceu Campo Mourão, mas eu consigo editar também esta função, tá? No avançado, em offline, aqui eu tenho os gráficos, tá? Dessas pontas, também tenho a individualidade aqui de vazão de cada ponta aqui, beleza? Consigo exportar via PDF esse relatório, vamos estar exportando ele via PDF, visualizar em PDF. Aqui eu tenho um relatório completo. Esse relatório ele me dá basicamente as informações inseridas lá pelo cadastro de ponta, vazão nominal, tá? Aqui é em cima da calibração do pulverizador, vai ser através dela que a gente vai tomar qualquer atitude ou correção nesse pulverizador, tá? Através da vazão nominal aqui ou os resultados em azul. No meu caso aqui, como eu estava usando o simulador, eu não tive nenhuma ponta acima e nenhuma ponta abaixo. Estava dentro do meu permitido de 5% de margem de erro, né? A minha vazão nominal desta ponta 3 bar é de 0,81. A vazão mínima com a margem de 5% de erro é de 0,76. A vazão máxima, tá? Com a minha margem de erro de 5% de 0,85, tá? Aqui eu tenho individual cada ponta no pulverizador, tá? Eu tenho um exemplo aqui, as minhas vazões, 0,77, e tenho um gráfico, tá? Como que a gente consegue trabalhar aqui com esse gráfico? Um exemplo, vou estar verificando as minhas pontas abaixo da vazão, pontas abaixo do permitido. Possivelmente pode ser um entupimento, uma peneira errada lá na minha ponta, um vazamento de porta-bico, um anel diafragma errado, uma capa errada do bico, tá? A gente tem que estar verificando muito bem isso. Cada ponta tem a sua capa adequada também para a gente estar tomando ação. Mas basicamente é isso, tá? Se eu tiver com a minha vazão muito abaixo, tá? Eu vou estar fazendo uma aferição e a correção através da minha vazão nominal. Pontas acima pode ser um possível desgaste, tá? Ou uma pressão excessiva. Por isso que a gente aqui, como Agroflux, recomenda estar utilizando o manômetro de barra, tá? O que acontece? Na maioria das vezes, não são todas, tá? Podem ser que o manômetro que está na máquina, ele tem uma quantidade de horas, uma quantidade de tempo muito excessiva, tá? E o manômetro ele acaba descalibrando e ele acaba não marcando uma pressão real que está acontecendo no pulverizador. Então a gente sempre recomenda estar utilizando o manômetro de barra lá no equipamento para a gente ter a condição ideal ali desse parâmetros. Como a gente costuma falar, o Fluxim ele é bem mais do que um fluxômetro ali para estar aferindo pontas. Ele nada mais é que uma ferramenta para a gente estar fazendo a gestão de dados desse pulverizador, tá fazendo o seu acompanhamento. Através disso, tá? Pelo aplicativo, a gente sobe em rede, em nuvem, para a gente ter acesso ao Dataflux em qualquer lugar do Brasil que a gente estiver e quiser fazer o acompanhamento desse pulverizador, tá? Em tempo real praticamente ali. Para mim acessar o Dataflux, basicamente eu vou entrar no Google mesmo, tá? Só vou digitar aqui Agroflux no meu campo de pesquisa. Vai estar iniciando aqui, tá? A página. Eu vou clicar em Dataflux. Aqui eu vou estar inserindo, tá? O e-mail e senha que você efetuou o cadastro lá,
No aplicativo, quando você baixou lá pela Play Store o aplicativo, você fez um cadastro, então você vai estar utilizando o seu e-mail e senha. Vou estar entrando com o meu aqui. Através do Dataflux, você tem as coletas que você fez com esse equipamento. Eu tenho todo o gerenciamento de coletas que eu fiz com esse equipamento, né? Um exemplo, eu vou estar abrindo uma coleta aqui para vocês verem como basicamente é a mesma coleta ali. Eu tenho a data, quantidade de pontas, os percentuais de erro da minha calibração, o modelo do pulverizador, tá? O ID da coleta, isso aqui é para mim achar a coleta mais fácil. Vou basicamente estar clicando na lupinha. Ele vai me carregar basicamente os dados que eu tinha offline. Eu tenho o gráfico desse pulverizador, tenho a nomenclatura de ponta por ponta, as vazões, tá? E assim por diante. Aqui foi feito num pulverizador de 64 pontas. Aqui eu tenho todo o gerenciamento, tá? Das minhas leituras. Dentro do gerenciamento de leituras, tá? Hoje o Fluxin gratuito ele libera para 3 usuários, tá? Então se você estiver adquirindo o equipamento, você tem acesso a 3 usuários, tá? Da mesma, para estar utilizando a mesma plataforma e o mesmo equipamento. Como que eu vou gerenciar isso, tá? A primeira pessoa que faz a ativação do equipamento, ela se torna dona do equipamento. Através do campo de usuários, tá? Eu consigo estar incluindo mais usuários no meu celular, no meu Fluxin, pelo aplicativo. E também consigo gerenciar, tá? Equipamentos. Se eu tiver mais de um equipamento ativado no meu nome, eu consigo fazer todo o gerenciamento através do Dataflux. Basicamente aqui o que a gente mais vai usar seriam as leituras, né? Então eu tenho basicamente todas as leituras aqui. Hoje como que funciona a plataforma aqui do Agroflux e do Dataflux aqui? Ele basicamente são 3 usuários, um dominado como dono, 2 utilizadores ou 2 administradores, tá? O dono do equipamento vai ser a primeira pessoa que faz a ativação desse equipamento. Ela tem acesso total a esse equipamento, ela consegue ver a leitura de todos os outros utilizadores e demais. E o utilizador ele consegue ver somente a leitura que ele efetuou no cadastro dele. Já o administrador também seria quase um dono, ele consegue estar fazendo o gerenciamento de outras coletas aí do equipamento. Obrigado por nos acompanharem até aqui. Esta foi algumas dicas de utilização do Fluxin. Tenha um ótimo dia.